Bom, pessoal, estou aqui de novo, né? Prometo que esse vídeo vai ser mais curto que o de ontem. Quero contar hoje a vocês um pouco da história da minha vida e por que eu decidi trilhar o mundo dos concursos. Eu vou tentar ser o mais breve possível e falando pausadamente, né, para que todos entendam que meus amigos sabem que eu costumo falar muito rápido, mas eu estou me controlando e falando pausadamente. Bom, eu minha família não, meus pais não tinham muita condição financeira, né? Nunca deixaram me faltar nada, claro. Mas eu já sabia desde cedo que o único modo de eu me transformar, né, então ascensão social, seria através do estudo. Estudei em colégio particular, tive bolsa, né, agradeço muito ao Colégio Nossa Senhora da Conceição, lá em Salvador, que eu tive bolsa da minha terceira série até o terceiro ano. Né. Sabia, né, quando terminei o terceiro ano, que ou eu ia para uma universidade pública ou ficava sem estudar, porque meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular e naquela época não tinha ProUni ainda. Em 2007, 2007, não, 2006. No final de 2006, quando terminei o terceiro ano, eu fiz o vestibular da Federal da Bahia para Ciência da Computação e o vestibular de Ciência da Computação para a Federal da Paraíba. Acabei passando na primeira fase das duas e sendo reprovado na segunda fase da Federal da Bahia e passando na Federal da Paraíba. Nesse momento eu me mudei para Paraíba, né? Morar na casa de meus tios, que eu agradeço muito, que me acolheram super bem, mas é complicado você morar numa cidade longe da sua família, né? Digo, meus pais. E eu tinha novo, tinha 17 anos, não tinha tanta maturidade assim. E é difícil, né? Morar com alguém que você não. Por mais que ele tenha me acolhido bem, né? Que não é. Que você não está acostumado à convivência. É complicado. Ainda mais uma cidade ainda que eu não conhecia bem, só ia passar férias. Então eu fiquei muito triste nessa época. E falei com minha mãe, né? Que eu queria voltar ao Salvador e ia passar na Federal naquele ano. Minha mãe concordou, apesar que meu tio na época foi meio contrário, né, achando que eu estava jogando fora a oportunidade, que eu acabar não passando, mas voltei para Salvador, fiz um intensivo no cursinho, ficava o dia todo no cursinho, porque quando eu entrei no cursinho já era a fase final, né, perto do vestibular, faltavam 3 meses. E aí eu ficava, era aula à tarde do intensivo e de manhã tinha aula de revisão do curso que era o do ano todo. Eu ficava durante o dia todo e fiz muito exercício, abdiquei de sair e tal. Pois bem, consegui passar, fui aprovado em segundo lugar nesse ano, foi o vestibular de 2007, o vestibular de 2008, na verdade, que é no final de 2007. E em 2008.1 ingressei na UFBA. Bom, no primeiro momento eu posso dizer assim que ciência da computação nunca, assim, apesar de eu gostar, nunca me encheu assim, os olhos a uma coisa que eu gosto muito. Foi um curso que me exigiu muito, né, durante esse período. E quando eu pensei em concurso, eu vou ser sincero com vocês, em 2010, mais ou menos, eu tava vendo uns colegas formando e saíram para ganhar muito pouco, R$ 1.200 naquela época. Ou seja, a gente passava 4, 5 anos na faculdade para sair ganhando R$ 1.200. Isso em Salvador, né? E eu via meu primo também com anos e anos de experiência ganhando relativamente baixo do que um concurso paga, né? E aí foi quando surgiu o concurso do Exército. Eu ainda era fazer faculdade, em 2010, resolvi fazer, né, para programador, nível técnico, mas pagava muito bem. Nessa época eu tinha 2 estágios para conseguir uma grana, pagava relativamente bem, acabei passando, né? Tive êxito aí estudando 2 meses, mas esse concurso não é parâmetro, porque eu dei um pouco de sorte nesse concurso, porque caiu assuntos que eu dominava na faculdade, que eu estava vendo isso, e português e português e matemática, que eram assuntos que eu tinha uma boa afinidade, né? E eu estudei nesse período e acabei passando. Quando eu assumi, né, como já contou essa história, eu assumi em 2012. Eu ainda estava na faculdade, estava terminando a faculdade e ganhava relativamente bem para Salvador, o custo de vida que eu tinha, né? E deixei de lado o cursinho, deixei de lado dito, deixei de lado o concurso, né? Deixei de pensar nisso por um tempo. Aí o resto da história eu já contei, né? Em 2014 me deu o estalo de voltar quando eu rompi as amarras de fazer concurso em Salvador e resolvi me aventurar e fazer concurso. Mas por que eu resolvi fazer concurso? Porque eu não tinha um perfil
empreender, a computação não era algo que me fascinava muito. Assim que eu me via assim, meu Deus, eu vou empreender em alguma coisa de computação. Eu admiro muito meus colegas aí que devem estar assistindo, que hoje empreendem e têm startups. Mas eu reconheci minha limitação, assim, apesar de eu gostar de programar, fazer alguns projetos, mas que não era muito meu perfil de empreendedor, né? Podia. E infelizmente o mercado em Salvador, né? O mercado no Brasil, na verdade, vamos ser sinceros, a iniciativa privado no Brasil, nós somos num país muito desigual, né? E eu vi uma oportunidade para mim que era o serviço público, que era um momento, que era uma oportunidade para eu ter um salário bom, né? Uma carreira boa e uma estabilidade. Não vamos ser hipócrita, né? Não é o melhor dos mundos, porque se a iniciativa privada aqui no Brasil fosse um pouco melhor, como em Salvador, não sei, né? Mas eu resolvi trilhar esse caminho por conta disso, da estabilidade, né? E pelo salário. Então, basicamente é isso, né? Eu sei que muitos devem estar assistindo aí, buscam uma qualidade de vida melhor, né? Que eu sei como é que é o Brasil hoje em dia, né? Nessa crise tá complicado. E muitos veem no concurso público uma forma de sustento, né? De ganhar vida. Mas eu já vou logo dizendo, pessoal, que quem paga nosso salário somos nós, é o povo brasileiro, né? Nós somos servidores. Então, isso não quer dizer que você vai passar no concurso e vai ficar encostado, vendo o dia todo passar e não fazer nada. Pelo contrário, nós temos que trabalhar muito, né? E tirar essa estigma aí que o servidor público que não faz nada, né? Bom, então foi isso, né? Minha motivação. Sei que muitos compartilham disso. E eu vi o serviço público como uma forma de ascensão. Hoje estou super satisfeito no TCU, amo o que faço, me encontrei mesmo na profissão. É tanto que eu penso em fazer conselho de contas, me substituto quando eu tiver idade, né? Quando eu tiver 35 anos. Por isso eu pretendo fazer direito no próximo ano, que eu me identifiquei muito com direito, né? Esses estudos aí. Então, basicamente isso. Fechou. O que eu queria falar para vocês sobre como eu iniciei. Agora eu vou responder algumas perguntas, né? Que me fizeram aqui e esses dias. Vamos lá. Me perguntaram, né? Pergunta recorrente, qual era o material PDF que eu me referi. Bom, pessoal, eu não tenho problema de falar. Eu estudei muito pela estratégia de concurso. É um material muito bom. Tanto a parte de direito e algumas aulas de TI também. O Vitor Dalton, eu gostei, né? Muito da aula dele. O Eric Alves de direito administrativo também. Então, um material muito bom. O ponto do concurso eu tive algum contato. Eu sei que é um material muito bom, mas os colegas indicam também. Eu falei no outro vídeo que eu não gostava muito de videoaula, mas para tecnologia da informação, prova de TI, eu assisti algumas videoaulas, mesmo que eu não é a melhor maneira de eu aprender, né? Para mim, eu não me sinto tão bem assim assistindo o vídeo, mas muito bom. Alguns professores realmente valeram a pena eu ter assistido esses vídeos, né? E sempre que eu fazia vídeo, eu fazia o resumo do que o professor estava falando. Perguntaram quantas horas você estava por dia. Bom, eu nunca fui muito de cronometrar, eu estudava o máximo que eu podia e tentava otimizar o máximo do tempo, né? Ou seja, se eu estudava 4 horas, eu tentava aproveitar o máximo daquelas 4 horas ali, otimizar e conseguir extrair o máximo de conhecimento possível. Eu já tentei cronometrar, mas não dava muito certo comigo. Então, perguntaram também se eu trabalhava ou se eu estudava. Eu trabalhava também. Sempre trabalhei e estudei. Às vezes chegava cansado, mas eu pensava no ganho que eu ia ter depois e continuava estudando, né? Bom, algumas pessoas falaram, né, que estudam há um tempo e não viu os resultados, que estavam desestimulados e que a cabeça disse que não vai conseguir. Bom, perguntando se eu passei por isso. Pessoal, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, no TRT1, eu cheguei perto de ficar depressivo, bem triste, estava longe da família, né? E eu passei, né? Muitas vezes eu duvidei assim, será que eu vou passar? Se eu não passar, o que vai acontecer? Mas nesse momento de dificuldade, né, que a gente tem que se superar. É esses momentos que separam aqueles que vão passar e aqueles que não vão. Eu acreditava muito em mim e disse para mim mesmo, se eu não passar agora nesse concurso TCU, eu vou passar na Câmara ou vou passar no Senado. Mas eu não vou desistir. Então eu imaginava quão ia ser bom quando eu passasse.
E aquilo me dava a força de continuar. É claro que tem dias que a gente fica mal, mas acontece, né? Então a gente busca a palavra amiga da família, mesmo estando distante, tentava conversar com os amigos e não desisti. Né? Eu continuei, né? Passava por momentos ruins, mas no outro dia é um novo dia, né? E continuava com a minha rotina e sempre pensando, né, no objetivo final, né? É. Tinha meu planejamento e eu queria cumprir e foi isso, né? Me perguntaram aqui também como eu consegui melhor desempenho nas suas redações. Bom, não é na FCC, né, tinha a redação, eu nunca fui muito bom não, pessoal. Eu tirava uma nota para ia bem nas objetivas e tirava uma nota para passar. É tanto que quando eu saía o resultado, eu sempre caía um pouco com conta da redação, né? Já na discursiva do TCU, que era assunto específico, né? Aí já foi muito melhor. Porque realmente eu tive um feeling do assunto que ia cair, né? Eu pesquisei bastante dos assuntos que iam estar na discursiva e tive um feeling que ia cair no caso da Instrução Normativa 04, e estudei bastante e estava bem preparado. Uma coisa que eu vejo também que eu lidei muito foi com a questão da cobrança, né? Não só a cobrança da família, dos familiares, dos amigos, e uma cobrança pessoal, eu me cobrava muito. A gente tem que saber lidar com isso. Acho que você cobrar até certo ponto é bom, você quer os melhores resultados, mas você tem que saber até que ponto você pode se cobrar. Nem, não é todo mundo que tem o tempo de resposta igual, ou seja, não é porque o fulano de tal passou em 3 meses que você necessariamente vai ter que passar em 3 meses. Cada um tem seu tempo. Eu hoje vejo que concurso é muito mais técnica, né? Eu vejo pessoas que acham que estão estudando e na verdade não estão assimilando nada, né? Tentam colocar aquilo na cabeça. Então é saber o seu tempo, né? Não se cobrar tanto. É claro que quando você está vendo, está se passando 1, 2 anos e você não está conseguindo algum resultado, é hora de você repensar os seus métodos. Será que isso está funcionando comigo? A gente aprende muito com os erros, né? E nos primeiros concursos eu aprendi muito o que não dava certo comigo e tentei aplicar o que dava certo comigo. Mas uma coisa que eu vou bater sempre na tecla é a questão do exercício. Eu vejo gente que estuda muito teoria, lê livros e livros e não faz exercício da banca. Então, no que adianta, né? Você não sabe como a banca cobra, as pegadinhas que a banca tem, então é muito complicado. Então, o exercício é fundamental. Então é isso, esse eu tentei ser breve, né? Mas deu 13 minutos. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí ou no meu Facebook ou aqui no comentário do vídeo, que quando for gravar outro vídeo aí eu respondo. E eu tô criando um grupo de acompanhamento, que eu quero acompanhar umas 2 ou 4 pessoas, né? Já me mandaram e-mail, inclusive, totalmente de graça, né? Que vai ser uma experiência nova para mim. É claro que não posso acompanhar todo mundo, infelizmente, mas é isso. Obrigado. Até uma próxima.